Alô, Dieguinho e galera do Futebolaço Vasco. Passando aqui para agradecer ao canal e a 1xBet por esse presente maravilhoso. Saudações vascaínas a todos. Essa camisa é maravilhosa. Se bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotazo pra dar aquela moral e ajudar a divulgação do vídeo. Bom, galera, tem bastante notícia importante para trazer para vocês. Então chegou até aqui, dá essa moral, deixa seu like que ajuda bastante. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre alguns tópicos muito importantes para a sequência da temporada do Vasco. A gente sabe que as competições europeias estão finalizando agora, vai abrir a janela europeia, que é sempre aquela faca de dois gumes. Pode possibilitar o Vasco a trazer ótimos reforços, jogadores que estavam jogando na Europa, assim também como pode desmazelar o time, porque quando chega aquelas propostas muito robustas da Europa, não tem muito o que fazer. Ainda mais um clube como o Vasco, que tem uma dívida superior a 830 milhões e perdeu mais de 100 milhões de faturamento numa única temporada, com descenso para a segunda divisão. O Alexandre Pássaro vai comentar essa faca de dois gumes, né? Ele fala até que é sempre a história da vida dele. Chega no meio do ano, é a hora que ele quer contratar, ou às vezes está satisfeito com o time que ele tem, e aí essa situação de chegar propostas da Europa. Ele disse que já recusou pelo menos 6 propostas de jogadores da base do Vasco. O único que foi vendido foi o Thales Magno, e ele acredita que o Vasco vai ser muito assediado nessa janela de meio de ano. Principalmente Gabriel Peck e Matias Galarza são os jogadores que eu acredito que vão receber com certeza as propostas. O Alexandre Pássaro vai comentar toda essa situação. No meio do ano eu vou começar a brigar com o financeiro aí, que é a história da minha vida no futebol, que chega um momento que daí a gente vai acabar naturalmente priorizando a questão esportiva, aí o financeiro vai querer sempre vender jogador. Isso é uma coisa, isso é uma constante, mas aqui a gente se alinha muito bem. De tudo que eu trabalhei, talvez seja o financeiro que a gente está melhor alinhado, porque o financeiro entende também que o nosso sucesso financeiro, o nosso respiro, o nosso alívio financeiro depende também do nosso acesso. Então, que a gente tem que fazer uma coisa muito bem casada, muito bem equilibrada. Eu tenho certeza que nós vamos ter propostas para os jogadores nossos na janela. A gente já recebeu outras propostas de outros jogadores, jogadores de base, etc., que a gente já negou. Então, não é toda proposta que chega a gente está aceitando, muito pelo contrário. Talvez desde que eu estou aqui, vamos falar desde março, né? Desde março, talvez a gente tenha tido já a proposta de 5, 6 jogadores diferentes do nosso elenco. E a única que a gente aceitou foi do Thales, e não aceitamos a primeira proposta, aceitamos talvez a 6ª, 7ª proposta, que foi o número que a gente chegou. Então a gente sabe que a gente vai ter assédio, a gente sabe que qualquer proposta que um time da Europa faça vai atrair o jogador, vai seduzir o jogador do seu elenco, mas a gente vai tentar priorizar o lado esportivo, vai tentar, enfim, dentro das possibilidades que a gente possa ter, como na época eu fiz com o Antony lá no São Paulo, vender e entregar depois, para que a gente não perca o lado esportivo, pelo menos por um tempo. A sustentabilidade de qualquer projeto brasileiro de futebol, ela depende de venda de jogador. Isso é natural, mas no Vasco talvez ainda um pouquinho mais, depois de tudo que aconteceu, mas a gente vai priorizar, acho que a partir de agora, depois desse pequeno respiro que a gente teve com a venda do Thales, a gente vai acabar priorizando o lado esportivo, mas com a certeza de que a gente vai ser muito assediado nesse período. Bom, galera, preste atenção aqui um pouquinho. Na próxima terça-feira eu vou sortear 6 camisas do Vascão em parceria com a 1xBet. Está muito em cima, estou finalizando a campanha no mais tardar domingo agora ou segunda-feira. Então corre se você quiser participar. A parada é a seguinte: para participar do sorteio, é só clicar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar no site da 1xBet, que é o maior site de apostas do mundo, fazer um pequeno depósito de R$25 e mandar pro e-mail do canal, que tá aqui na descrição do vídeo para você não copiar errado. futebolaco2019@gmail.com. Além de participar desse baita sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa, porque a 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Você pode fazer apostas em jogos de Campeonato Brasileiro, você pode apostar no jogo do Vasco na segunda divisão agora, tem Copa do Brasil
Lembrando, já na semana que vem, Vasco e Boa Vista tem outros confrontos. Amanhã, por exemplo, tem final da Champions League, você pode botar uma graninha ali, e qualquer outra grande competição do mundo. Por que não começar a utilizar os seus conhecimentos de futebol para poder ganhar um dinheiro? Então venha para 1xBet. Lembrando que, cara, depois de R$25 já no cupom. Se você fizer um de 50, gera R$2, R$75, 3. E assim você aumenta as suas chances de ganhar o sorteio. Lembrando que o dinheiro é seu, você vai colocar lá, participou do sorteio, ganhando ou não ganhando, o dinheiro tá lá para você fazer as suas apostas. Venha para 1xBet, a 1xBet é parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui no primeiro comentário fixado. Bom, outro tema extremamente importante é o Andrei. Muita gente pede para renovar com o jogador, outras pessoas também falam, pô, vende logo, faltam apenas pouco mais de 6 meses de contrato. O Vasco está tentando vender o Andrei desde 2018 e não vende. Tá passando a idade. E você fica naquela faca de dois gumes. Por quê? A partir agora do dia 1º de julho, daqui a um mês, o Andrei pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Então como é que o Vasco vai fazer a última grana e o último dinheiro com ele? E ele vai dar um exemplo de uma situação que aconteceu com ele ainda quando ele era diretor executivo do São Paulo. Sobre Éder Militão, que hoje é jogador do Real Madrid. E a situação dele era muito similar à do Andrei. E acabou que numa espécie ali de cagada, entre aspas, o São Paulo ainda fez uma venda maravilhosa de um jogador que disse que não ia renovar de jeito nenhum. O Andrei, ele é um jogador que a gente tinha uma decisão muito delicada para se tomar no começo do ano. Era um jogador que naquele momento, ali em fevereiro, não fazia nenhum sentido a gente renovar contrato. Não pelo futebol dele. Pelo futebol dele fazia sentido a gente renovar 5 anos. Eu sabia disso. Mas pelo ambiente, pela aceitação, por inclusive para ele, quando a gente fala em renovar contrato, a gente sempre esquece que o jogador precisa querer. E naquele momento, se eu apresentasse um projeto para o Andrei, de Andrei, você vai ficar aqui 3 anos, ele falou, cara, eu joguei 3 jogos nos últimos sei lá quantos meses. Então, para ele, talvez não fizesse sentido também. E a gente preferiu apostar. E a gente apostou, e agora a gente corre o risco que a gente sabia que a gente ia correr, que era do contrato ficar perto do fim e a gente ter que negociar. O Andrei, ele tem, como os contratos aqui feitos anteriormente, do Andrei, acho que não foi nem da outra gestão, talvez tenha sido até a outra renovação dele, eu não sei. Mas só esse ano, por exemplo, acho que com mais 2 ou 3 jogos, o Andrei vai bater mais uma meta, porque a meta lá não era trimestral, não era ano a ano, não era uma coisa talvez equilibrada, era X jogos. Então o Andrei, por exemplo, eu não sei os números, mas o Andrei, por exemplo, a cada 15 jogos ele tem um aumento de X mil. E, cara, ele fez 2 jogos no mês, depois fez mais 3 no outro, depois foi mais 5 no outro, agora está fazendo mais tanto esse ano, vai bater a meta. Essa produtividade, para mim, é uma produtividade meio solta, porque, tá bom, ele fez 15 jogos em 80 possível, só que ele vai bater agora, pela segunda vez no ano, ele vai bater uma meta. Então, ele já vai ter um segundo aumento, acho que nesse ano, o que eleva o salário dele. E aí eu tenho que partir de qualquer renovação de um salário bem alto. Sem saber ainda qual que é o meu cenário para o ano que vem. Então, é uma questão bem difícil e que, se por acaso a gente não chega a um bom termo na renovação dele, o que é um risco que a gente sabe que a gente corre, a gente não vai perder o sono com isso, a gente vai sim trabalhar muito para que isso não ocorra, mas é um risco que a gente sabe que a gente corre, aí a gente vai tomar uma decisão se vai nos valer a pena aproveitar o benefício esportivo do Andrei, ou seja, que ele jogue, que ele fique até o último dia do contrato, que ele possa nos ajudar a voltar para a Série A, ou se não vai fazer sentido a gente dar vitrine ou dar exposição para um jogador que a gente já não sabe o que vai ficar. Eu passei isso, por exemplo, com o Militão, lá no São Paulo, que estava em fim de contrato, já tinha comunicado todo mundo que não ia renovar de jeito nenhum, nem com nenhuma proposta do mundo, era decisão pessoal dele, mas naquele momento, em 2017, que o São Paulo brigou pelo rebaixamento, e ele era lateral direito titular, a gente preferiu utilizá-lo até o último minuto. E aí, no meio do ano, chegou uma questão do Porto, de assinar pré-contrato e tal. A gente falou, tá bom, pode assinar pré-contrato, mas ele só vai no ano que vem. E aí o Porto pagou para o São Paulo, na época, 4 milhões de euros, para a gente liberar 6 meses antes. E de última hora eu ainda consegui negociar lá, eu, Raí, o Leco, a gente conseguiu negociar e ficamos com 10%. 6 meses depois, o Militão foi vendido por 50 milhões de euros para o Real Madrid. O São Paulo teve mais 5 milhões de euros, o que, num jogador que estava acabando o contrato, gerou 9 milhões de euros. É o zagueiro brasileiro que mais gerou dinheiro para um clube na história do futebol brasileiro. Então, assim, é muito incerto o que vai acontecer, mas o nosso desejo é que ele fique. E aí, ele ficando, lógico que a gente vai analisar as propostas de outra forma, tal, mas a gente não pode... chegou uma proposta de X mil
para ele ir embora, para ele fazer, como você disse, o último dinheiro com o Andrei. A gente vai ter que botar na balança se vale a pena a gente internalizar esse último dinheiro, que vai acabar muito rápido, mas que pode nos ajudar em outras coisas, ou se vale a pena a gente manter ele jogando, porque eu tenho certeza, conhecendo o caráter do Andrei, que se por acaso a gente não renove, ele vai botar o pé na dividida e ele vai jogar sério, ele vai honrar a camisa até o último dia que ele estiver aqui. Então é isso que nós vamos botar na balança. Se isso acontecer, a gente vai tentar fazer com que isso não aconteça. Bom, galera, e para finalizar, um tema extremamente importante. O Alexandre Pássaro vai comentar que o Vasco está conseguindo, enfim, voltar a ter credibilidade no mercado. Os jogadores têm ligado para atletas do Vasco e têm recebido feedback positivo. Vem correndo, que a coisa que tá bacana, o Vasco está pagando em dia. Então, tomara que isso seja uma constância e que, de fato, isso se perdure e que o Vasco volte a ser um clube bom pagador, que só assim a gente vai conseguir ter ótimos reforços. E que é o legal do trabalho, né? Cabe a gente ligar para o Sarrafiore da vida e bater um papo com ele, convencê-lo, e ele ligar para o Zeca, e o Zeca falar assim, pode vir correndo. É isso que nos preenche, é isso que vai nos trazer a credibilidade que há muito tempo estava perdida. Com muito custo, não é fácil, não conseguimos, não conquistamos a credibilidade. A gente está começando a ter essa notícia no mercado de jogadores que ligam querendo vir para o Vasco, porque há muito tempo não acontecia. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse girão de notícias. Logo mais o Dieguinho tá chegando com mais informações. Chegou até aqui, dá essa moral, deixa seu like, é muito importante. E se for sua primeira vez por aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar, tu vai sair aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família. Eu com a Dieguinho volta, vai estar junto, valeu, fui!